No Saber Direito desta semana, o tema é Direito Médico e da Saúde. O convidado, o advogado Ricardo Mendonça, fala no curso sobre responsabilidade civil na saúde, documentos médicos, hospitalares, planos de saúde e judicialização da saúde. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Estamos de volta com o nosso curso de Direito Médico, Hospitalar e da Saúde. E na primeira aula nós abordamos acerca da responsabilidade civil médica. Na segunda aula nós tratamos acerca dos documentos médicos e hospitalares. Em seguida, nós conversamos um pouquinho sobre a teoria da perda de uma chance. E agora vamos prosseguir com um tema bastante interessante que se chama, que trata das diretivas antecipadas de vontade. Em termos gerais, o que se trata as diretivas antecipadas de vontade? Boa parte da população ainda não tem muito conhecimento acerca desse tema. Por quê? Trata-se de um testamento vital. Quando escutamos o termo testamento vital, imaginamos aquele termo de testamento regulamentado pelo Código Civil, onde a gente estabelece disposições de última vontade a respeito do nosso patrimônio. O que acontece? O testamento vital é mais ou menos um testamento patrimonial. Se difere por quê? Se difere porque nesse testamento nós vamos dispor acerca das nossas vontades, dos nossos interesses em caso de um tratamento de uma doença terminal, uma doença que não terá uma cura estabelecida ainda pelos protocolos de medicina. O que acontece? Nesse testamento vital serão estabelecidas os tipos de tratamento, medicamento e demais procedimentos médicos que o paciente deseja ou não ser submetido em caso de terminalidade, somente em caso de terminalidade. Por essa razão é que, para que se faça esse testamento vital, que é uma das espécies das diretivas antecipadas de vontade, a outra espécie nós abordaremos logo em seguida, mas para que se faça o testamento vital, necessário se faz que o paciente esteja no pleno gozo das suas disposições, da sua capacidade civil, da sua vontade plena, livre e consciente. Então, estamos aí com o testamento vital. Não há ainda, na legislação brasileira, nenhuma disposição legal que venha estabelecer critérios ou formas específicas do testamento vital. Por outro lado, até mesmo a comunidade médica desconhece o verdadeiro sentido, a formalidade e ainda a comunidade médica, ela se demonstra um pouco reticente à aplicação desse instituto. Por quê? Ela se demonstra um pouco reticente porque há um pequeno liame entre cuidados paliativos, saber o que seria de fato e aplicado na prática essa terminalidade de vida. Boa parte da sociedade médica tem receio de aplicar esse instituto do testamento vital e, no futuro, cobrado perante o seu conselho regional ou perante um processo civil ou criminal acerca da omissão quanto aos cuidados de um paciente que possa vir a óbito ou ter algum tipo de sequela grave, permanente ou aleatória. No entanto, o Conselho Federal de Medicina, através da resolução 1995, estabeleceu alguns critérios e uma forma delinear dessas diretivas antecipadas de vontade. Convém esclarecer o seguinte: resoluções do Conselho Federal de Medicina não se trata de lei, ou seja, para que esse instituto ele tenha plena vigência no sistema, na legislação brasileira, no sistema de leis do Brasil, necessário seria que o Congresso
através dos nossos deputados, criasse e promulgasse uma lei que viesse estabelecer critérios específicos para as diretivas antecipadas de vontade. Entretanto, as resoluções e decisões do Conselho Federal de Medicina, elas possuem vigência cogente, obrigatória para toda a sociedade médica, para todos os médicos inscritos no Conselho Regional de Medicina. Ou seja, mesmo que as resoluções não tenham uma força de lei obrigatória aos cidadãos do país, aos médicos, sim, ela possui esse valor cogente obrigatório, tanto que está disposto no Código de Ética Média, seus artigos no seu artigo 20, entre o 1º e o 20, onde estabelece os deveres do médico, mas especificamente no artigo 20, que os médicos devem obedecer a todas as resoluções, decisões e acordos do Conselho Regional e Federal de Medicina. Dessa forma, nós temos o quê? Nós temos um paciente em pleno gozo de suas vontades, capacidade, que queira, que deseja fazer um testamento vital, dispondo acerca dos tratamentos que desejam não receber em fase de terminalidade de vida. Convém esclarecer que não é necessário a pessoa, para poder fazer um testamento, que ela esteja com uma doença terminal ou não. Ela pode estabelecer isso antes, antecipadamente, de uma forma a assegurar a sua livre vontade no futuro, a respeito de caso venha a ser acometida de uma doença terminal. Fato também que é interessante é o seguinte, é que para que seja feito um testamento vital, a pessoa tem que ser, logicamente, capaz e estar em pleno gozo de sua capacidade. Vamos observar o seguinte, vamos estabelecer alguns pontos. O que deve ser previsto nesse testamento vital, quem deve elaborar, como deve elaborar, vamos abordar ainda os limites éticos e o papel do médico em relação a esse testamento vital e as questões éticas de eutanásia, de distanásia e de ortotanásia. Fato que é interessante, que a gente precisa de estabelecer, de deixar bem claro, bem limitado, é o seguinte. Com o surgimento da resolução que deu algum molde inicial, que não existe ainda na legislação brasileira, da resolução 1995 do Código Federal de Medicina, surgiram alguns questionamentos importantes, que nós vamos debater um pouco sobre eles. Primeiro, o testamento vital, ele não pode ser condição alguma, de espécie alguma, para a assinatura dele, a feitura dele, a expressão dele externa, não pode ser condição para qualquer tipo de tratamento médico. Ou seja, um determinado hospital não pode dizer que vai internar o paciente somente se ele tiver um testamento vital. Da mesma forma, o plano de saúde não pode condicionar a assinatura de um testamento vital a um possível beneficiário que venha a firmar um contrato com operadores de saúde. Se qualquer tipo de documento deste vier a ser exigido, ele é nulo e ilegal. Ele é ilegal e nulo de pleno direito. Por quê? Imagine só uma pessoa com 70 anos que queira, 70, 80 anos que queira aderir a um determinado plano de saúde. Pode ser que a pressão que um plano de saúde venha a submeter essa pessoa, que está prontamente necessitada de uma cobertura médica de um plano de saúde, venha a compelir que ela assine esse tipo de documento como condição essencial à sua adesão ao plano de saúde. Ou seja, a pessoa não teve escolha, ela não teve a liberdade de
de decidir se deseja ou não aderir ou realizar esse testamento vital. O testamento vital, ele se assemelha muito a um termo de consentimento informado e esclarecido. Ou seja, trata-se de um documento onde a pessoa irá expressar a forma dos tratamentos que desejam ou não ser submetidos, o tempo que deseja ou não ser submetidos e até a forma que eles deverão ser tratados, sua sequência e se após a sua perda de consciência deverão dar continuidade a esses tratamentos ou não. Pois bem, passo outro, nós precisamos de estabelecer ainda o seguinte, quando a pessoa deseja que as suas vontades sejam respeitadas, segundo, em caso ela esteja em caso de terminalidade, ela pode utilizar tanto o testamento vital como o mandato duradouro. Todos os dois documentos possuem força cogente perante os médicos. Os médicos devem acatar as exigências do paciente durante todo o plano de tratamento e essas vontades, elas devem estar descritas e o seu cumprimento relacionado junto ao prontuário do paciente que fica registrado na instituição de saúde. O médico pode discutir com demais membros da equipe multidisciplinar acerca da validade da obrigação ética de um determinado tratamento ou não? Sim, ele pode discutir, havendo dúvida acerca de uma solicitação, da legalidade dessa solicitação do paciente que esteja em momento de inconsciência, se o médico que seja o assistente tenha dúvida a respeito do cumprimento dessa vontade ou não, ele pode requerer opiniões da equipe multidisciplinar. Em caso de dúvida, pode ainda requerer ajuda, requerer opiniões ao Conselho de Bioética do hospital, ao Conselho de Ética, ao diretor clínico e ao próprio corpo integrante dessa mesma instituição de ensino. A grande reticência dos médicos ao cumprimento do testamento vital em si se reúne no fato dos tratamentos aplicados serem paliativos ou não. O que seriam os tratamentos paliativos? Seriam os termos que por si só não possuem o condão de restabelecer a saúde do paciente, mas tão somente e apenas de retardar a sua morte, de retardar o seu sofrimento, de suspender qualquer tipo de dor ou não. O ponto central é esse, é que eles têm o receio, possuem o receio de, ao passo de cumprir esse testamento vital, eles possam estar praticando uma eutanásia que é proibida pela legislação brasileira e que não é recepcionada pelo nosso ordenamento. Pelo contrário, possui sim um projeto de lei onde se deseja criminalizar a eutanásia no território brasileiro. Ponto ainda que deve se observar